Bom dia, gente. Hoje nós estamos dando início ao quarto bimestre. Então, o nosso primeiro conteúdo do quarto bimestre, vamos falar sobre geometria, espaço e forma. São conteúdos que vai ter questões, que possa ter questões que vocês vão se deparar na avaliação de larga escala que vai acontecer dia 6 de outubro. Né? Então, a gente vai dar continuidade ao quarto bimestre, como eu estou dizendo, e falar sobre geometria, espaço e forma, ok? Então assista o vídeo bem direitinho. Aí eu vou passar a página que tem esse conteúdo, que vai ter esse conteúdo no livro de vocês. Quem não tiver o livro, eu vou tirar uma foto aqui, enviar, colocar no grupo para as professoras de vocês passarem para vocês. A atividade vai estar no livro de vocês, viu? Quem não tiver, eu passo a foto da atividade para a professora passar para vocês, ok? Tenham uma boa aula e tenham um bom dia. Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos continuar juntos com o componente curricular de matemática. Vamos continuar também com um assunto que começamos sobre geometria, espaço e forma. Vamos lá? Primeira coisa que faremos é relembrar um pouco do que estudamos na aula anterior. Leia junto comigo. A primeira coisa que vimos e descobrimos são que os corpos redondos são formas espaciais que rolam, possuem faces curvas. Os poliedros têm todas as faces poligonais e planas. As pirâmides podem variar na forma da base, mas têm todas as suas faces laterais triangulares. Lembrem-se disso, pirâmide tem todas as suas faces laterais triangulares. Diferente dos prismas, vamos ver o que descobrimos? Que os prismas têm duas bases que podem variar de forma e faces serão sempre retangulares. Poliedros possuem arestas, vértice e faces. Então, chegamos aqui a um novo conceito e vamos continuar aqui com poliedros e corpos redondos que nós estudamos. Vamos lá? Lembra aí rapidinho. Poliedros, eles não rolam e corpos redondos, eles rolam, ok? Vamos lá. Primeiro exercício que faremos juntos. Número 1. Cíntia e Luiz estão estudando as características de alguns sólidos geométricos. Lembra dessa palavrinha aqui? Qual é a diferença mesmo entre sólidos geométricos e figuras geométricas? As figuras, elas são planas e elas não ocupam o espaço, elas não têm dimensões. Já os sólidos geométricos, ela vai ocupar um espaço, certo? E ela tem dimensões, vários lados, ok? Então, eles estão aqui tentando achar as características de alguns sólidos geométricos. Veja o que eles descobriram e responda a pergunta feita por Luiz. A palavra poliedro significa muitas faces. Prismas e pirâmides são exemplos de poliedros. Tem muitas faces, ok? Já os cilindros, os cones e as esferas são chamados de corpos redondos. Você sabe por quê? Sabe, né? Nós já aprendemos sobre isso. Por que eles são chamados de corpos redondos? Porque eles... Vou voltar aqui na pergunta dela. Você sabe por quê que os cilindros, cones e as esferas são chamados de corpos redondos? Porque eles têm um corpo redondo e eles rolam. Letra A. Observe a base dos poliedros representados abaixo e escreva o nome de cada um deles. Antes de escrevermos o nome, eu quero chamar a atenção para duas coisas que nós aprendemos na aula anterior também.
Eu vou dividir aqui, vou traçar no meio. E nós já vamos classificar esses sólidos aqui em duas características, ok? Esses aqui, eles são as pirâmides, ok? São pirâmides, as duas são pirâmides. Por que eu sei que são pirâmides? Porque elas têm as faces triangulares. Mas nós também aprendemos na aula anterior que a sua base, aquela ali que fica embaixo, ela vai mudar de formato, ok? Então, em uma eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados e no outro eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa é a base dela, ok? A base modificou de quantidade de lados. Essa é uma característica. Então, estamos separando pirâmides e as características dela. E esses outros dois aqui, eu vou chamá-los de quê? O que eles têm em comum? Os dois são chamados de prismas. Como que eu sei disso, professora? Todas as suas faces são retangulares. Aqui, ó, isso é um retângulo. Tá vendo? Retângulo, aqui, ó. Então, todas as suas faces são retangulares, exceto a base. A base deles também vai modificar como a do triângulo, ok? Então, classificamos. Pirâmides estão de um lado, prisma está do outro lado, ok? Já é uma característica que nós encontramos aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Agora, o que o enunciado quer que façamos? Observe a base dos poliedros, que nós já observamos, e escreva o nome de cada um. Então, a primeira coisa eu já sei que é pirâmide. Pirâmide de base pentagonal. Por que pentagonal? Nós contamos aqui porque ela tem 5 lados, ok? Próxima. Também é uma pirâmide. Nós chegamos a essa conclusão, pois os seus lados suas faces são triangulares. De base quadrada. Então, as duas são pirâmides e o que modifica é a sua base. Próximo aqui, prisma. Prisma de base triangular. Observa aqui, ó. E o outro, prisma de base hexagonal. Você se lembra o que significa hexagonal? Que tem 6 lados, ok? Letra B. Escreva o nome dos corpos redondos representados abaixo. Então, aqui nós temos alguns sólidos geométricos que são corpos redondos. Nós temos a esfera, que se partir ao meio aqui, ó, nós vamos encontrar dentro dela um círculo, ok? Nós temos o cone, que também a parte de baixo é circular, e o cilindro. Então, veja bem, o que todas essas 3 figuras têm em comum? Nós conseguimos visualizar a figura círculo. Todas elas têm o corpo redondo. E todas elas rolam, ok? Número 2. Complete os itens abaixo com as palavras das fichas. Então, nós temos aqui círculos, pirâmides, polígonos, prismas, esfera, cilindros e cones. Vocês já conheceram e aprenderam comigo quais são as características de cada um desses. Agora nós vamos completar cada frase com uma dessas palavras. Então a primeira, A é um corpo redondo que não tem base. Qual desses aqui é um corpo redondo e ele não tem base, ele não fica aqui parado na mesa? Se eu colocar na minha mão, ele vai rolar. É a esfera. Letra B. As, não sei o que é ainda, e os são sólidos geométricos que têm apenas uma base. Ó, esse aqui ficou mais fácil. Quais são aqueles que só têm uma base? São as pirâmides e os cones. Os dois só têm uma base, ok? Só tem um lado de deixar ele aqui em pé.
certinho. Então, as pirâmides e os cones são sólidos geométricos que têm apenas uma base cada um deles. Já os o quê? Íons tem duas bases cada um deles. Opa, qual deles tem duas bases? Vocês se lembram? Eu mostrei para vocês na última aula e estou mostrando novamente agora. Duas bases são os cilindros, ok? E os prismas. Vamos rever aqui comigo? Esse é um cilindro, ok? Esse é um prisma. Foca aqui comigo na imagem. Tá conseguindo ver? Esse é um cilindro e esse é um prisma. Os dois têm duas bases, ó. Base de cima e a base de baixo, ok? Vamos continuar. Letra C. As bases e as faces das pirâmides e dos prismas têm as formas de polígonos, vários lados, lembra? Já as bases dos cones e dos cilindros têm a forma de círculos. Então, estamos descobrindo aqui mais características sobre essas figuras e sobre esses sólidos geométricos. Número 3. Os poliedros têm faces, arestas, vértices e arestas. Observe as ilustrações abaixo e indique a quantidade de faces, de vértices e de arestas de cada um deles. Então, vamos primeiro lembrar o que é cada um? Face. Eu falei com vocês que vai ser a cara, o rosto ali daquela caixa, daquela figura, daquele sólido geométrico, certo? Então, nesse daqui, a face dele é um quadrado. Aresta vai ser o quê? Onde as faces se encontram, ó. Onde as faces se encontram. E a vértice vai ser o biquinho, ok? Onde as arestas se encontram. Vamos lá. Número 3. Os poliedros têm faces, vértices e arestas. Observe as ilustrações abaixo e indique a quantidade de faces, de vértices e de arestas de cada um deles. Então, nós temos aqui o cubo, o prisma de base triangular. Olha que legal visualizando ele dessa forma. Como a gente consegue perceber o retângulo nas suas laterais, na sua face lateral. E a pirâmide de base quadrada. Nós temos que encontrar aqui as faces. Para eu encontrar as faces, então, eu vou olhar aqui, ó, quantos quadrados esse cubo vai ter. Na frente, eu tenho que contar lá atrás também, 4. Eu tenho que contar embaixo, 5. E a parte de cima, 6. 6 faces. E as vértices? Lembra o que é vértice? Vou mostrar lá no exemplo para você, ó. Vértice é o biquinho, ok? Então, peraí, deixa eu dar uma... Vértice, então, é o biquinho. Vamos contar aqui. Quantas vértices tem? Se é o biquinho, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu achar uma outra cor aqui. Biquinho, tá vendo? Eu tenho que contar os que aparecem na frente e tenho que contar os que aparecem lá atrás também, ok? No total, nós teremos 8. Se você tiver dificuldade de fazer pela imagem, você pode pegar a caixa, aquela caixa que nós utilizamos lá na outra aula e fazer, ok? E as arestas vão ser o quê? Deixa eu apagar aqui. As arestas vão ser onde as faces se encontram. Então, vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? As colunas dele. Se eu contar tudo, nós teremos 12, ok? Prisma de base triangular, mesma coisa, vocês vão contar aí. As faces, no caso aqui retangular, vai contar as do lado, né? Tem uma lá embaixo, tem que contar ela também. E as bases também contam como faces, ok? Então, nós vamos ter aqui 5. 3, 4, 5. Vértices, os biquinhos.
Se você tiver dificuldade, você vai fazendo os risquinhos igual eu fiz. Serão 6. E as arestas onde essas faces se encontram. Nós vamos ter 9 ao todo. Ok? Vamos lá para o próximo. Pirâmide de base quadrada. Mesma coisa que nós fizemos. Vai contar as faces. A face dela aqui é o quê? É um triângulo, ó. Então, tem que contar todos, o que aparece na frente e o que aparece atrás. Ao todo, nós teremos 5. 5 por quê, professora? Se embaixo só tem 4 lados. Porque a base nós também vamos contar como face, ok? 5 vértices e 8 arestas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. E se você tiver dúvidas, você pode estar perguntando à sua professora no chat, pode estar vendo novamente essa aula lá no nosso canal do YouTube. Isso mesmo, é muito fácil, é só você acessar o nosso canal. E você pode também estar acessando a nossa plataforma, onde terão atividades muito parecidas com essas. Você vai ter muita facilidade, tenho certeza. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aí no cantinho e você será direcionado para a nossa plataforma, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!